Um complemento ao canal que eu acho que eventualmente eles estão tentando atacar um pouco esse ponto, que eu acho fake, né? Eles estão tentando atacar o seguinte, dizer assim, se eventualmente o Alex ataca, no caso, a soberba da mentira dos outros, ele sabe que eventualmente a soberba é pecado. Não, mas eu acho que justamente a questão do Novo Testamento é a questão que seria, nesse caso, o pecado por ignorância. E ainda para mim o critério, enquanto não houver problema, não seria julgar, claro, não no caso da mentira sucessiva, que eu acho que é um problema, porque haveria prejuízo mesmo pelo próprio Novo Testamento. Só que a questão é que, justamente, enquanto não há prejuízo, não haveria pecado, e portanto, eventualmente, seria a morte filho espiritual, então aí seria. Então eu não estou criticando a questão, o Alex se contradiz porque eventualmente teria dito a soberba. Não, estou criticando para quem sabe que é pecado. Eu não estou criticando na questão do pecado por ignorância. Aí eu acho que eventualmente, inclusive, não seria errado, porque inclusive seria permitido pelo Novo Testamento como um caminho que eu entendi plausível. Né? Então não, eu acho que a questão é essa. Havia, no caso ali, a ideia do pecado por ignorância, então por isso é diferente, os outros não poderiam eventualmente cometer, por isso eu critico aqui no canal justamente a questão do excesso de mentira resultar em pecado, resultar não, na verdade derivar de pecado que eles sabem que estão cometendo. Então essa é a crítica do canal. Diferente seria ali a situação do pecado por ignorância no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento ainda é um pouco diferente, porque quando eu faço a crítica, por exemplo, a questão não sei se eles estão tentando atacar isso, né? Mas também não faz sentido, porque eu acho que na verdade eles sabem da soberba, eles não sabem eventualmente dos argumentos que eles lançam contra as pessoas. Eles são soberbos porque eles não vão provar a informação. Como eles não pesquisam, a soberba está aqui. Não, e o simples fato de querer provocar a pessoa com qualquer informação lançada é pecado em si. Então, nesse caso, para mim a soberba é justamente pela própria intencionalidade, não confirmar a informação antes e tal. Essa é a minha crítica à igreja. Não era a questão, a mentira por ignorância. Daí eu estaria liberando a mentira por ignorância. Não, mas o pecado que dá base a isso seria soberba não por ignorância, no caso de quem estava na igreja. Depois eu fui ver que, inclusive, talvez com fundamento nos mandamentos. Me parecia que, inclusive, sim. Né? Só que não, a questão da soberba por ignorância não gerando prejuízo, justamente. A questão, a diferença com o pecado que eu entendo que a igreja cometeu foi a soberba, que eles sabiam, gerando a mentira que eles não sabiam se era pecado. Vamos dizer, saberiam, de repente, pelos 10 mandamentos se é pecado, não, mas não importa. Estou dizendo, ele, na minha interpretação do Novo Testamento sobre o que eles estavam fazendo, achando que eles estavam obedecendo o Novo Testamento, era que eventualmente eles tinham soberba sabendo que era pecado, as informações que eles falavam eles não sabiam se era e não confirmavam a informação, que era mais soberba ainda porque eles tinham oportunidade de prova. E porque daí também, mas aqui entra um outro critério, eles nem podem falar isso porque teria o critério da prova fácil. E aí é uma outra discussão. Então nem adianta falar sobre isso porque já é um tema trabalhado no canal e nem tem como fazer a comparação da crítica que eu fazia em relação à igreja com o que eventualmente está acontecendo aqui, em relação àquilo que eu defendia em relação a qualquer pecado por ignorância que a pessoa cometa em derivação do Novo Testamento. É uma situação inteiramente diferente. E mesmo diferente em relação à situação da igreja que eu citei, que eu vivi terrivelmente, com pessoas que para mim cometeram pecados sabendo que estavam cometendo, portanto diferindo daquilo que eu sugiro em relação ao Novo Testamento, e é uma realidade e valeu.